Todos vocês, o sistema que sabe tudo, vocês decidem o que é certo e errado. Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça ou o que não tem. Tá bom, eu acho que pode ter feito isso para começar um movimento, para virar um símbolo. Quando a gente conversou antes, você disse que o visual não era uma manifestação política. É isso aí, Murray, eu não sou político. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E o novo filme do Coringa trouxe uma das mensagens mais interessantes que eu já vi aí nos últimos tempos. Uma mensagem que foi passada pelo próprio sistema e que faz com que as pessoas nem mesmo enxerguem, mas o subconsciente entenda aquilo que eles querem passar. Aos poucos, a mensagem é decodificada pela cabeça das pessoas, mas as pessoas, enfim, não enxergam. Então é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Se você for novo, inscreva-se nesse canal. Nesse vídeo eu não vou dar spoilers, basicamente, sobre o enredo da história, mas vou ter que fazer uma síntese do próprio filme para poder expressar aí a minha opinião e falar sobre tudo isso. E vou ter que usar imagens também do próprio filme. Então, se você não assistiu, pense duas vezes se você quer assistir esse vídeo antes ou depois, mas vale a pena, depois que você assistir o filme, assistir aqui essa mensagem, pois realmente é o que eles querem passar. Não vou falar a respeito de, o ator foi muito bom, por exemplo, particularmente eu achei, mas não quero entrar nesse tipo de mérito. Não vou falar a respeito de, foi muito violento ou não, com base política ou não. Quero falar a respeito do subconsciente, do subliminar que eles tentaram passar aí e que é muito claro durante toda a história do filme. Pra gente começar, a gente precisa entender quem realmente é o Coringa, o vilão, o inimigo do Batman que todos nós conhecemos já de muito tempo. Mas na história, a gente consegue ver o início da vida dele. E aparentemente eles tentam ali pegar as pessoas pela mão e fazer com que você enxergue que ele era um cara aparentemente bom, pois era um cara que ia ali fazer obras de caridade, por exemplo, em hospitais com crianças com câncer. Um cara que se vestia de palhaço para alegrar os outros, trazer alegria ali para as pessoas, um cara que cuidava da própria mãe, um cara que era uma vítima do sistema, que muitas vezes, vira e mexe, estava apanhando aí por conta do seu próprio emprego, um cara que foi injustiçado pela vida. Então as pessoas começam a se identificar muitas vezes com isso, começam a observar por esse ponto de vista e começar a olhar o contexto da história pelos olhos do próprio Coringa, ou de Arthur Fleck, que no caso é o nome original dele no filme. Um cara que tinha uma doença cerebral e que muitas vezes o seu próprio corpo não reagia de acordo com aquilo que ele estava mostrando. Por exemplo, o seu sorriso doentio, o seu sorriso descontrolado. Quando ele ficava nervoso, de acordo com a doença que ele tem ali, ele acaba sorrindo ali sem motivo nenhum. Quer parar de perturbar a criança? Senta, Tiro. Eu não tava... Eu mandei parar. E aí o que começa a ocorrer ao longo da história é que as pessoas acabam gostando, acabam se atraindo ali pelo próprio vilão, a ponto de que no momento em que ele acaba tendo ali uma discussão, uma briga com os caras que estavam mexendo com uma menina ali no metrô, no momento que ele acaba brigando, armado, ele acaba ali conseguindo matar os caras, algumas pessoas aparentemente se sentem ali aliviadas, gostam de ver aquela cena. Então perceba que a pessoa começa a gostar de ver uma pessoa acabando com a vida da outra. Não, obrigada. Jura? Tá uma delícia. Aí, vai ficar esnobando? Ele tá sendo legal contigo. Então, meu amigo, diz aí, qual é a porra da graça? Eu tenho uma doença. Eu vou dizer o que você tem, babaca. Um dos momentos interessantes também, para confirmar essas coisas que eu falo, se você assistiu isso no cinema, por exemplo, ele está passando o filme no cinema, você verá que na cena em que o anão ali e o amigo dele chegam na casa dele, e ele acaba matando esse amigo, o anão tenta fugir. E aí as pessoas acabam caindo na gargalhada, ou seja, qual seria o motivo disso? Ele acabou de matar
um dos seus ex-amigos ali, por exemplo, e o outro é um anão que está desesperado tentando fugir. Mas na sala do cinema, as pessoas se racharam de tanta risada por conta de uma cena. E aí você percebe que o subliminar está sendo atingido ali nesse filme. Perante a história, as pessoas vendo a repercussão do caso do metrô começam a achar que aquele cara vestido de palhaço estava aí tentando fazer algo contra o próprio sistema. Ao longo da história, a gente vê que as pessoas começam a fazer manifestações. Manifestantes, muitos vestidos de palhaços, tomaram as ruas hoje em uma das muitas passeatas contra as elites da cidade, incluindo um grande protesto marcado para amanhã à noite do lado de fora do Wayne Hall. Qual é a razão disso aqui? Essa p*** desses ricos, desse Thomas Wayne, é por isso que essa p*** tá acontecendo, o sistema inteiro. E como vocês ouviram aí, as manifestações vão a favor de uma luta contra o próprio sistema e uma luta contra as pessoas ricas. Um movimento anti-riqueza começa a surgir ali dentro daquela cidade por conta daquele ato dele. As pessoas começam a se juntar perante isso. Sentimento anti-riqueza na cidade, como se os moradores menos afortunados estivessem ficando do lado do assassino. Sim, é uma vergonha. É uma das razões de eu pensar em me candidatar a prefeito. Acho que Gotham se perdeu. E aí o filme se desenrola em cima disso, mostrando que as pessoas aparentemente mais pobres estão lutando contra o sistema, lutando contra uma elite, lutando contra os mais ricos. Isso é uma das causas que a maioria das pessoas no mundo acaba tentando aí expor. Uma das coisas que eu faço aqui no canal é falar bastante de uma suposta elite mundial que controla as finanças e etc. Mas qual é a mensagem que eles tentaram imputar na mente das pessoas com esse filme? É que aqueles que estão lutando contra o sistema são pessoas que estão do lado do vilão, pessoas que estão a favor do Coringa ou o próprio Coringa. Ou seja, na mente das pessoas, aqui na nossa vida real, se você ver outra lutando contra o próprio sistema, você vai associar aqueles baderneiros, aqueles loucos, associar ao próprio vilão da história. Ou seja, eles te trazem uma empatia ali durante o começo do filme para que você possa gostar do próprio filme, mas ao mesmo tempo eles trocam isso com uma mensagem de programação neurolinguística totalmente subconsciente para que você consiga aí associar essa luta contra o sistema com algo ruim, algo tenebroso, algo que é feito por um próprio vilão. Acredita nessa merda? Foda-se. Acho que o cara que matou é um herói. E aí, em certo ponto da história, quando o Arthur Fleck vai fazer ali a sua entrevista, o sonho no programa do Murray, qual ele queria participar há muito tempo, ele já está com a mente alterada, já perdeu seus remédios, pois o governo acabou cortando a verba da sua psicóloga, acabou cortando a verba dos seus remédios, e mais uma vez as pessoas começam a ver como vítima da sociedade. Mas enfim, ele confirma tudo isso que eu estou falando quando ele conversa ali com o apresentador. Veja aí. Todos vocês, o sistema que sabe tudo, vocês decidem o que é certo e errado. Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça ou o que não tem. Tá bom, eu acho que pode ter feito isso para começar um movimento, para virar um símbolo. Quando a gente conversou antes, você disse que o visual não era uma manifestação política. É isso aí, Murray, eu não sou político. E aí você vê que ele fala algumas verdades, ele fala do sistema que controla basicamente tudo, o que é certo, o que é errado, o que é engraçado, o que não é. E aí ele pergunta, mas você é um tipo de político, está tentando fazer uma manifestação política? Ele diz, não, não sou político, justamente para colocar ele ao lado da grande massa populacional. Pois se ele fala, não, eu estou aqui tomando um partido político, as pessoas já vão se distanciar, pois a maioria das pessoas tem repúdio realmente de políticos, principalmente aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o filme foi lançado. Vamos continuar ouvindo o discurso dele aí, pois foi muito interessante, realmente. Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras, só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV... Você tem um problema com Thomas Wayne, então? É, eu tenho. Você já viu como é que é lá fora, Murray? Por acaso você sai do estúdio? E aí, mais uma vez, eles batem naquela tecla. Thomas Wayne é o cara que queria se candidatar a prefeito, é o pai do Batman, o pai de Bruce Wayne.
Ou seja, eles trazem ali uma empatia com o personagem, fazem com que muitas pessoas que estão na mesma situação dele ali pensando, esses caras sabem como é a vida aqui fora, como é trabalhar aí arduamente para ganhar um salário miserável, para não ter condições nem de pagar um plano de saúde, ir no hospital público e acabar ali morrendo porque não tem remédios e nem médicos para te atender. Então eles causam uma empatia com uma boa parte da população e ao mesmo tempo, essa parte da população, se um dia tentar aí se revoltar contra o próprio sistema, lutar contra esse sistema, acaba ficando vista ali pelos olhos dos outros como um cara que está aí do lado do vilão, um cara que está ao lado dessa pequena massa de pessoas aí que está tentando lutar contra o sistema, uma massa de psicopatas. Essa é a ideia, que eles querem transformar as pessoas que estão indo contra o sistema. E ele continua. As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles? Não sabem não. E aí ele dá ênfase no seu discurso e continua se identificando, se associando, fazendo que as pessoas se associem a ele. Vamos continuar mais um pouco. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo. Já terminou? Isso é uma tremenda autopiedade, Arthur. Parece que por ter matado aqueles jovens, você precisa de uma desculpa. Nem todas as pessoas, e pode acreditar, nem todo mundo é péssimo. Então eles causam esse tipo de programação neurolinguística de fazer com que as pessoas se associem a isso, gostem do vilão e ao mesmo tempo, se ver outras lutando contra o próprio sistema, o mesmo sistema que ele está lutando, acabam ali repudiando aquelas ações. Realmente eu achei uma das mensagens subliminares mais intrigantes que eu já vi no mundo do cinema até os dias de hoje. Hollywood trabalhando arduamente para isso. E o filme do Coringa foi um dos filmes que trouxe essa mensagem com mais poder, mais potencial. Eu fui realmente assistir, fiquei impressionado com tudo isso e falei, não, eu preciso trazer essa mensagem aqui para o canal, pois faz aí referência a assuntos que a gente fala dia após dia, todos os dias aqui, pelo menos às 9 horas da manhã, a gente está falando e lutando contra esse sistema. A partir de agora, eles tentam aí de uma forma ou de outra tirar aí da mente do gado, da grande massa populacional, essas pessoas que tentam lutar contra o sistema, pois cada vez mais, com essas mensagens subliminares, as pessoas vão associar tudo isso a uma loucura, associar tudo isso à teoria da conspiração, como eles já fazem, associar tudo isso a uma grande bobagem, a pessoas que são erradas, que estão fazendo isso contra uma elite mundial, contra pessoas que têm aí poder, dinheiro, finanças. Não é errado você ter dinheiro, mas é errado você ter muito mais do que o necessário e acabar acumulando para si sem ajudar o seu próximo, sem ajudar pessoas que estão necessitadas. Bom, eu acho que essa é a mensagem que eu quis passar aqui hoje, não sei se ficou muito clara, realmente é um filme difícil até mesmo da gente comentar, mas eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se você conseguiu enxergar esse tipo de programação neurolinguística, essa mensagem subliminar que eles passaram, pois assim juntos nós cresçamos em conhecimento. Não esqueça de me seguir nas redes sociais e me ajude a compartilhar essa mensagem aí para que mais pessoas possam enxergar quais são as artimanhas aí de Hollywood para mexer aí com o subconsciente de cada um de nós. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.